Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Como tratar uma pessoa com risco de suicídio? Então esta é uma aula muito importante que faz parte da responsabilidade social, da vida mental, em transferir conhecimentos de maneira diferenciada que possa melhorar a qualidade de vida e a saúde da população brasileira. Então, o Setembro Amarelo é o mês muito relevante para a saúde brasileira, porque é o mês de prevenção do suicídio. Nesse mês, então, nós podemos falar de estatísticas que são realmente muito notórias, importantes, relevantes e que a população deve ter acesso a essas informações de maneira muito clara para que todos possam contribuir no processo de prevenção de suicídio do Brasil. Até porque, infelizmente, os números são enormes e de pouco conhecimento da população de forma geral. Então, a questão é uma questão de saúde pública. No Brasil, por hora, morre uma pessoa por suicídio e 3 tentam se matar sem sucesso. São dados do Ministério da Saúde. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio. No ano 2020, as projeções são de aumento de 50% de mortes por suicídio e um suicídio impacta a vida de 6 outras pessoas do ponto de vista da saúde, financeiro, do impacto emocional, ou seja, há uma repercussão notória para pelo menos 6 pessoas. E segundo a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Só por essa projeção aqui de dados do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria e da da Organização Mundial de Saúde, percebe-se o quão é importante discutir esse assunto com o objetivo de reduzir o número de mortes por conta do suicídio no Brasil e no mundo. Então, a prevenção do suicídio. É possível prevenir o suicídio? Essa é uma pergunta muito frequente por parte de profissionais, da população leiga e jornalistas. Sim, é muito possível prevenir o suicídio. Na maioria das vezes, é possível prevenir se tem uma abordagem, se tem um acolhimento rápido. Inicialmente, até pode ser por não profissionais, mas de maneira mais precoce e rápida possível por profissionais. A informação é o melhor caminho. A população precisa saber o que fazer. Inclusive, uma informação que vem lá do Centro de Valorização da Vida, que nós respeitamos muito, porque o Centro de Valorização da Vida já salvou muitas vidas de pessoas que puderam ter a oportunidade de ter contato lá antes de uma tentativa de suicídio. Então, vivendo com o cão negro. Este aqui, então, é um guia para parceiros, cuidadores e pacientes. Está lá no YouTube. Fatores de risco. Então, alguns fatores de risco devem ser divulgados, multiplicados e reconhecidos. Tentativa anterior. Muito diferente do que o senso comum entende que quem tenta não quer. Isto é uma grande distorção da realidade. Muito pelo contrário. Tem muito mais risco de efetivar o suicídio alguém que já tentou antes do que alguém que nunca tentou. Impulsividade em momentos de crise. Então, em situações de crise financeira, emocional, dor crônica, trauma, violência, essa tentativa de encontrar a paz pelo suicídio, ela é mais frequente. E transtornos mentais. Esquizofrenia, especialmente nos estágios, nos primeiros anos em que o paciente tem uma vivência de sintomas psicóticos e que tem uma dúvida se aqueles sintomas são da realidade, não são da realidade. Então, isso é um fator de risco muito importante para suicídio, assim como depressão, dependência química e transtornos de personalidade. Por exemplo, pacientes com transtorno de personalidade borderline, que tentam mais de uma vez suicídio, que ferem-se, são pacientes que também, diferente do senso comum, apresentam mais risco de efetivar o suicídio do que pessoas da população geral. E grupos vulneráveis, LGBT, imigrantes e refugiados, indígenas e população carcerária. Enfim, o suicídio é uma temática que deve estar constantemente fazendo parte
das pessoas que se interessam pela vida, pela saúde e que, de alguma maneira, querem contribuir para a redução desse número de mortes altamente impactante na população brasileira e no mundo. Então, sentimentos e pensamentos. Sentimentos de tristeza e depressão com pensamentos do tipo eu preferia estar morto. Sentimentos do tipo solidão com pensamentos do tipo eu não posso fazer nada. Sentimentos de desamparo com pensamentos do tipo eu não aguento mais. Sentimentos de desesperança com pensamentos do tipo eu sou um perdedor e um peso para os outros. Sentimentos de autodesvalorização com pensamentos os outros vão ser mais felizes sem mim. Então aqui, embora ainda há quem ache que isso pode ser frescura, fraqueza, modo de chamar a atenção, todos esses sentimentos e pensamentos, quando revelados, devem ser acolhidos por qualquer pessoa e com uma indicação de busca imediata de uma assistência direcionada, desde o Centro de Valorização da Vida até consultórios psicológicos, psiquiátricos, bem como sistemas de atendimento especializado, como sendo, por exemplo, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, clínicas psiquiátricas e outros sistemas de atendimento. Atitudes e comportamentos. Então, inabilidade social, dificuldade de compor relacionamentos familiares e sociais, mudanças de humor e comportamento, sintomas depressivos notórios, comportamentos de risco, desejo súbito de organizar documentos, testamento, terminar afazeres pessoais, escrever e-mails ou cartas com anotações despedidas. Também, mesmo que o senso comum oriente que não deve ser valorizado, porque trata-se de mera frescura ou fraqueza ou modo de aparecer, sempre deve ser valorizado por leigos e por profissionais. Porque em sabendo, tendo conhecimento que estes são indícios apontadores do risco de suicídio, há que se manifestar, mexer-se as pessoas que têm acesso a algum indivíduo da família ou não que está tendo esse tipo de comportamento, para perguntar sobre suicídio. Uma pergunta também repetida, tanto por parte de leigos, familiares de pacientes com adoecimento mental, nossos alunos de pós-graduação, colegas de profissão que não têm especialidade na saúde mental. Então, se perguntar sobre suicídio, você vai estar facilitando esse indivíduo cometer suicídio. Não. Na dúvida que alguém está pensando, planejando, desejando, querendo a prática do suicídio, pergunte sim, porque nessas situações, essa pessoa poderá ser acolhida e evitado de ter um desfecho desfavorável de vida. Comumente expressam sua vontade a um pedido de ajuda. E formas mais comuns de suicídio: ingestão de pesticidas, arma de fogo, enforcamento, são dados da Organização Mundial de Saúde de 2015. Mitos e verdades. Essa temática de suicídio, ela é muito ampla em termos de informações correspondentes a mito e de informações que são verdadeiras. Então, mitos. Falar sobre suicídio aumenta o risco. Não. Perguntar para uma pessoa da família ou para a paciente, em se tratando do profissional de saúde, se ela pensou, pensa, planejou, planeja, falou, fala, quer relatar condições do passado, do presente sobre suicídio, isso é bastante relevante e, muito pelo contrário, além de não aumentar o risco de efetivação do suicídio, ainda é um modo de acolhimento dessas pessoas. Cão que ladra não morde. É uma grande bobagem pensar que a pessoa que escreveu, que passou mensagem, que relatou o risco de suicídio jamais vai fazê-lo. Esse é um grande erro. Muito pelo contrário. A pessoa que está sinalizando tem mais risco de cometer suicídio do que aquela que não fez a sinalização. Por comparação, se matar está associado ao livre-arbítrio. Logicamente que na nossa cultura o suicídio deve ser avaliado, o risco de suicídio deve ser avaliado, acolhido e tratado para que não seja efetivado. Uma vez suicida, sempre suicida. Não. As pessoas que tiveram esse desejo, essa manifestação, essa tentativa, muito pelo contrário, podem muito bem serem tratadas e esta condição ser revertida e ele ter o resto da sua vida de maneira saudável, feliz e com
a assistência pelo tempo que for necessário. Não adianta fazer nada, pois a pessoa está determinada. Outra grande bobagem. Se a pessoa está determinada, cabe a nós, profissionais de saúde, e cabe aos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, apoiadores, buscarem uma assistência o mais intensiva e rápida possível para evitar esse desfecho trágico. Verdades Secretas foi uma minissérie, então, da TV Globo, que tem lá, que mostrou que a internet bombou quando tratou desta temática do suicídio em cenas muito fortes. Então, essa temática suicídio é altamente impactante e muitas vezes menosprezada, ridicularizada, enquanto que nós, profissionais de saúde da área, devemos estar incansavelmente falando desse assunto, prevenindo desfechos desfavoráveis e atuando para reverter qualquer situação de risco potencial para o suicídio. O que os familiares e amigos podem fazer? Como nem sempre a pessoa em risco de suicídio vai estar em contato direto com um profissional de saúde, então muito importante que familiares e amigos possam dar essa assistência imediata. E daí, ações de acolher e ouvir, ou seja, muitas vezes a permissão e o acolhimento de um desabafo já é um modo de prevenir uma continuidade de um pensamento e planejamento suicida. Não julgar e expressar empatia. Jamais aquelas afirmações do tipo, não faça isso porque você vai ficar para a história como um fraco. Isso é coisa de gente incapaz. Jamais. As pessoas que revelam algum indício para o suicídio devem ser acolhidas de maneira que possam fazer desabafo, realizar tratamento e terem uma assistência a reverter os seus fatores causais de suicídio. Não se desesperar, demonstrar aceitação da dor e respeito. Ou seja, ironias, condenações, julgamentos, eles sempre são mais maléficos do que benéficos. E não comparar com alguém que estava pior e superou. Ou seja, o indivíduo deve ser acolhido como sendo único e não em comparação com o outro. E falar sobre a questão, buscar um local adequado para a conversa e dar tempo ao que for necessário. Então, aqui são fatores para que familiares e amigos e conhecidos possam, diante de qualquer situação indicativa de suicídio, ter uma ação proativa, acolhedora, respeitosa e de condução para um tratamento especializado. Também familiares e amigos podem demonstrar preocupação, cuidado e afeto. Apenas por manifestação de cuidado, afeto e preocupação, grande quantidade de pessoas que pensavam em suicídio já vão abandonar esta escolha ou esta possibilidade. Evitar isolamento e manter rede de apoio. A rede de apoio é tão importante quanto os tratamentos, ou seja, buscar amigos que há muito tempo não fazem contato, colegas de trabalho que estão distantes por algum motivo, os familiares que possam prestar apoio, é muito importante. Busca de ajuda médica. Por que ajuda médica? Porque muitas dessas situações a pessoa pode estar com um quadro, por exemplo, depressivo, de transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, não revelado. E que nessas situações o desejo de suicídio é um item dentro do pacote de um adoecimento mais complexo. Facilitar o tratamento de saúde mental, seguir orientações da equipe de saúde. Algumas situações mais complexas necessitarão de uma assistência combinada, tendo a presença do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social, do terapeuta ocupacional, do enfermeiro, do conselheiro. E restringir o acesso a métodos para suicídio. Quem revela de alguma maneira, explícita ou implícita, direta ou indireta, clara ou nem tanto o risco de suicídio, deve se preocupar em retirar o contato com armas, venenos e outras condições potenciais de efetivação de suicídio. Então, onde procurar ajuda? Diante de qualquer dúvida de um possível risco de suicídio de um conhecido, familiar, paciente, sempre deve-se atuar. Nunca ficar omisso, nunca menosprezar essas informações. Ou seja, o Centro de Valorização da Vida do telefone 141, 24 horas por dia, é excelente, é fundamental, é muito especial.
agendar uma consulta com o médico psiquiatra. No Sistema Único de Saúde, as unidades básicas de saúde, o centro de atenção psicossocial, serviço de urgência e pronto atendimento, e ainda, em algumas situações, pode ser necessária a internação como meio de proteção integral à saúde. Os profissionais da saúde, então, depois de falarmos muitas informações sobre como os familiares devem agir, então, profissionais da saúde proporcionarão um ambiente calmo e acolhedor. Infelizmente, como a temática suicídio muitas vezes não é tratada, não é estudada durante a graduação e nem na pós-graduação, alguns profissionais de saúde tendem, infelizmente, a ter um comportamento leigo e inapropriado diante de situações de potencial risco de suicídio. Então, nos nossos cursos de pós-graduação em saúde mental, terapia cognitivo-comportamental, dependência química, psicologia do trânsito, nós falamos fortemente, estudamos, exploramos, esgotamos a temática suicídio como parte do nosso compromisso social. A avaliação do risco de suicídio chegar gradualmente até a pergunta: você está triste? Então, aqui seria um rolzinho de perguntas básicas, necessárias numa atuação profissional preventiva de suicídio por parte de profissionais de saúde de diferentes formações, desde o enfermeiro até o médico, passando pelo assistente social, pelo terapeuta ocupacional, pelo conselheiro, pelo agente comunitário de saúde. Você se sente triste? Você se sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Você se sente como se estivesse cometendo suicídio? Então, são perguntas importantes que um profissional da saúde deve fazer para nortear a gravidade desse paciente. Investigar se já existe um plano elaborado para o suicídio e se já tem um meio para se matar. Naturalmente, que profissionais que não lidam ou que não têm uma formação específica, como, por exemplo, em saúde mental, podem ficar intimidados e constrangidos de perguntar sobre suicídio. Muito pelo contrário. Pergunte sim, avalie, explore se o paciente tem esse pensamento e se tem o pensamento, o que já planejou e como faria. São dessas informações que podemos atuar de maneira a evitar um desfecho e uma consequência trágica com a morte da pessoa. Descobrir se a pessoa determinou uma data e avaliar o grau de gravidade, baixo, risco, risco moderado e alto risco, que são abordagens e estudos que também fazemos de maneira aprofundada nos nossos cursos de pós-graduação. Então, profissionais de saúde também devem estar atentos para a avaliação de transtornos mentais e do estado mental, como, por exemplo, pessoa com revelações de desejo suicida, mais depressão grave, tendem a ter um potencial risco de efetivação maior do que a pessoa que só tem o desejo suicida sem depressão. Indivíduo com dependência de droga mais desejo suicida tem um potencial e uma gravidade muito maior da sua condição de risco de suicídio do que outra pessoa que só tem o risco, o desejo suicida sem a dependência química. Investigar os fatores de risco de proteção, fatores de risco, como, por exemplo, adoecimento mental, fator de proteção, como, por exemplo, uma ampla rede familiar e de amigos. Oferecer apoio emocional e focalizar nas forças positivas da pessoa e jamais nos pontos negativos. Ou seja, você é fraco mesmo, como um objetivo até bem intencionado de fazer a pessoa sacudir. Não. Vamos valorizar os aspectos positivos do indivíduo e não suas fragilidades, como chantagem emocional. Trabalhar a ambivalência. É muito comum nos desejos suicidas a pessoa ter quero, não quero, desejo, não desejo, devo, não devo, seria melhor, seria pior. Então, nessa ambivalência, nós vamos tratar os fatores positivos sistematicamente. E fazer um contrato de não cometer o suicídio sem falar com a equipe antes ou em determinado período. Então, aqui, as situações de segredos, polêmicas e controversas se devem ou não ser reveladas para outros profissionais, numa perspectiva de tratamento multiprofissional. Profissionais da saúde, então, devem elaborar um projeto terapêutico individual. Pessoas diferentes, falando sobre suicídio, sobre plano de suicídio, devem ser tratadas de maneira altamente individualizadas. Acionar a rede de apoio, nunca deixá-la sozinha, sem supervisão, de onde, em algumas vezes, é necessária a internação.
e retirar os meios de cometer suicídio, não dê falsas garantias e nem jure segredo, até porque no risco de suicídio é uma das situações em que a quebra do sigilo profissional está, mesmo controversa, defensável, ou seja, pode ser defendida em função da causa de prevenção da vida. Então, nós, da Vida Mental, nós temos como parte do nosso trabalho as pós-graduações em parceria com a Unip em várias unidades, tanto de saúde mental como terapia cognitiva comportamental. E esses dois cursos são cursos que nós estudamos, exploramos, discutimos, treinamos para que os nossos pós-graduandos possam atuar da maneira mais eficiente, rápida, assertiva, preventiva, interventiva em qualquer situação que aponte para um potencial risco de suicídio. E, então, podem fazer contato conosco pelo site vidamental.com.br, como também pelos e-mails cursos@vidamental.com.br, rosineide@vidamental.com.br e também pelos telefones e WhatsApp que aqui estão presentes. Muitas e muitas outras informações podem ser obtidas, tanto no nosso facebook.com/vidamental, como também no youtube.com/vidamental e instagram.com/vidamental. E nós, periodicamente, estamos fazendo sorteio, como esse de um exemplar do DSM-5. Então, desse modo, queremos falar que o suicídio é uma temática muito importante no Brasil, no mundo, e nós, da Vida Mental, como uma causa que temos, então, essa disponibilização de informações para leigos e profissionais de saúde, com um treinamento intensivo das nossas pós-graduações, formando profissionais de saúde que possam estar o mais bem informados possível, para atuarem na redução do risco e do número de suicídios no Brasil. Então, eu, Eldio Lobo, como coordenador das pós-graduações em Saúde Mental e Terapia Cognitivo Comportamental, quero deixar disponível links aqui abaixo do seu vídeo para que possam fazer contato conosco, participar das nossas formações de pós-graduação e você, leigo, ter acesso aos conteúdos muito importantes que disponibilizamos nas nossas redes sociais. Vamos falar sobre saúde mental, vamos prevenir o suicídio e vamos avançar, leigos e profissionais de saúde, para a melhoria da saúde mental do Brasil. Vamos? Estamos à sua disposição nas nossas redes sociais e contatos diretos. Muito obrigado, um forte abraço meu, Eldio Lobo, e também da equipe Vida Mental.